A gente vai rapidamente colocar a palavra do Senhor aqui, que está lá em Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 24 a 27, amém? E diz assim a palavra do Senhor, já vai colocar na tela. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Amém? Pode se sentar, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela veio acho que para selar, né, tudo que foi entregue do Senhor nesse ano. É uma palavra que nós até mencionamos esses versículos ao longo do ano em algumas pregações, e ela veio realmente para colocar aquele selo do Senhor, né? Para que a gente possa virar uma chave mesmo hoje, virar uma chave. Essa versão que foi colocada aí na tela, ela usa um termo que eu queria comentar com vocês. Nós vivemos hoje um tempo de comparações, né? Então, assim, hoje a gente vê no mundo muitas comparações. A gente compara várias coisas. A gente compara as nossas características físicas, compara o emprego de um com o emprego do outro, os bens materiais, o jeito, como a gente se relaciona. Enfim, a gente vive um mundo de comparação. Na internet, né, muitas coisas que estão ali nas redes sociais para a gente ficar pensando em fazer comparações. Só que a gente não percebe. Eu nunca tinha me atentado a esse detalhe nessa palavra. O reino dos céus, ele também faz comparações, sabiam disso? O reino dos céus também compara coisas. Mas como é que ele faz esse tipo de comparação? Então, se a gente for no versículo 24, como o Gê acabou de ler, a palavra diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai falar o restante. E lá no 26 diz assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então, o que é comparar, né? Aí nós fomos buscar o que é esse tal de comparar. E aí, no dicionário mesmo, pelo Google, comparar é a gente fazer relação entre as coisas, é relacionar para procurar relações de semelhança ou de disparidade, e que entre essas duas coisas possam existir. Mas o que chamou muito a nossa atenção é que num outro significado de dicionário do Google mesmo, também tinha assim: confrontar. Comparar é confrontar. Confrontar uma coisa com outra, para lhe determinar diferença, semelhança ou relação. Quer falar essa parte? Confrontar. Então, essa é a palavra que nós, assim, falamos muito, principalmente nos cursos. O confronto. Quem fez o curso durante esse ano, qualquer curso, mesmo de criar filhos, né? Temos vários casais aqui que fizeram, dos casais de homem ao máximo, mulher única, do aliança. Sempre falamos em confronto, mas o confronto em amor. Esse que é o diferencial. O confronto, quando feito em amor, ele produz muitas coisas boas. Essa que é a grande diferença.
ele é necessário para que a gente possa crescer. Ele é necessário, ele nos faz assim enxergar as nossas falhas, esse confronto em amor. Então, ele nos ajuda cada dia mais a crescer. Foi exatamente o que aconteceu no curso Aliança que eles testemunharam, né? Foi confrontos. Assim, é um confronto. E que nem a Marisa falou, essa palavra o Senhor ministrou nos nossos corações, porque nós muitas vezes nas células, nas ministrações, nós sempre enfatizamos essa questão: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então tem um termo, é exatamente o que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Ele quer nos confrontar em amor. Por isso que nós testemunhamos o que aconteceu aqui hoje. Isso foi o mover do Espírito, foi o que nós testemunhamos nos cursos durante esse ano. O mover de Deus, o agir de Deus, através do confronto em amor. O confronto em amor. Então, Ele é o maior, o Senhor é o maior especialista em fazer isso em amor. E Ele quer mostrar hoje se podemos ser considerados prudentes ou insensatos. É isso que o Senhor quer hoje nos mostrar. É isso que o Senhor quer colocar no teu coração, porque não adianta só ouvir a palavra do Senhor. Não adianta, não vai funcionar. Nós temos que praticá-las. Então, o Senhor quer mostrar para nós se somos prudentes ou insensatos. E nós buscamos aqui o que é prudente e o que é insensato. Então, prudente é uma pessoa ajuizada, sensata, responsável, ponderado, calmo, capaz de discernir e fazer escolhas corretas, equilibrado, seguro, cuidadoso. Ontem nós tivemos aqui um encontro de casais, e muitos casais estiveram aqui presentes, e a palavra foi sobre a dracma perdida. E lá na palavra falava que ela tinha perdido a dracma, valiosa, muito valiosa para ela. E que ela, assim, a última coisa que tinha que fazer lá, tinha que procurar essa dracma, acendeu a candeia, tirou a sujeira e diligentemente, cuidadosamente, procurar, porque achará. Então, se nós formos prudentes, nós vamos encontrar a bênção do Senhor, o favor do Senhor nas nossas vidas. Porém, ser insensato, ele quer dizer o seguinte: desajuizado, desmiolado, desorientado, inconsequente, leviano, impulsivo, irresponsável, incoerente, precipitado. Então, eu pergunto, qual a condição para que sejamos ou não considerados prudentes ou insensatos, segundo a palavra de Deus? Qual será que é a condição para a gente ser taxado, né, como prudente ou como insensato? A condição é a gente ouvir e praticar a palavra, ou a gente ouvir e não praticar. Essa é a condição, fica muito claro aqui. Se eu ouço e pratico, sou prudente. Sou tudo isso que o Jean falou. Se eu ouço, mas eu não pratico, eu sou essa lista horrorosa aqui que ele falou. Eu não quero ser assim não, Deus me livre. E aí, né? que tá, vocês ouviram que assim, ouvir e praticar. E ouvir, está ouvindo. Então assim, e não praticar. Então, o segredo está aí. Na prática da palavra.
na prática do que se ouve, na prática do que o Senhor escreveu aqui para nós, no nosso manual de vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz um sinal, amém? Dá uma respirada aí, eu sei que está... Mas é isso que o Senhor quer colocar para nós essa noite. Nós temos que ouvir a palavra e praticá-las. Ontem a pastora trouxe na memória a ministração do começo do ano, do primeiro culto, da virada, que era a passagem do rei Ezequias, que ele tinha que arrumar a sua casa. Ele ouviu a palavra do Senhor, ele foi lá, tentou, mas parou. E aí? E você, tem arrumado a sua casa? Porque assim, o Senhor está falou o ano inteiro comigo e com você. E Ele quer nessa noite fechar. Fala assim, viu? Não, filho, não adianta só ouvir. Você tem que praticar as minhas palavras. É isso que eu estou esperando de você. Praticar a palavra do Senhor é que nós vimos aqui nessa noite. Não importa se tem um monte de gente aqui. Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vou praticar, porque eu ouvi que isso é bom. Amém. Isso que o Senhor quer, as atitudes. Tira o que o mundo acha. Pense no que o Senhor espera, do que o Senhor pensa de você. Amém? O Senhor quer que a gente reflita no saldo do ano hoje. A gente sempre fala isso no final do ano. Não tem como, né? Não tem como. Vai virar o dia 31 de dezembro e vai continuar rodando os dias normalmente, mas é importante que a gente faça uma reflexão, um saldão. Quanta coisa a gente ouviu do Senhor, da parte do Senhor, desde o dia 1º de janeiro de 2022 até agora. E a palavra e o Senhor quer que a gente pense hoje, peraí, você ouviu um monte de coisa, a gente ouviu. A gente não pode pensar como o Jean falou, eu estou aqui eu estou ouvindo a palavra, mas eu estou ouvindo a palavra. Eu ouço pregação a semana inteira, mas eu só ouço ou eu vou lá e pratico também? Essa é a chave de hoje, essa é a questão principal. Então o Senhor, sabe o que Ele quer? Ele não quer mais filhos ouvintes, Ele quer filhos praticantes. Amém, Ele quer que hoje a gente fale, peraí, eu aprendi um monte de coisa, eu ouvi um monte de coisa, mas o que eu coloquei em prática? Eu não mais quero ser só um ouvinte. Aleluia. Sabe, às vezes a gente sabe vários versículos, decora 400, 1000 versículos, mas a gente não praticou nenhum. Eu só tenho um banco de dados na minha mente, mas o que realmente eu vivi, o que realmente eu executei, o que realmente eu fiz. Então, se a gente ficar inertes, na inércia não há prudência. Na inércia, inertes é aquele que não se mexe, que ele fica parado. Eu estou ouvindo, estou recebendo, mas eu não me movo. Na inércia não há prudência. Na nossa zona de conforto, não vamos gerar nada. Nada é gerado na zona de conforto. Conforto. Estou inventando outra palavra já. Então, hoje a gente precisa fazer uma análise. Se eu estou fazendo uma análise da minha vida, do começo do ano até hoje, nada mudou. Sabe aqueles BO? Continuam os mesmos? Não mudou nada? O que significa isso? Significa que a gente não está colocando a palavra em prática. Porque aqui fala que se eu colocar em prática, além de eu ser prudente, a minha casa não vai perecer. Amém. Porque a tempestade, ela vem para todos. A palavra garante que o prudente, aquele que ouve e pratica, vem a tempestade, vem o vento, mas a casa não cai. Se a sua casa está cambaleando, é porque você não está praticando. Então, essa é a chave que hoje a gente tem que sair daqui. Teve uma pregação que a gente falou, o que se faz com uma chave? Eu não adianta nada eu ter uma chave de uma casa e uma chave de um carro e eu não usar. Não serve para nada. A chave eu boto na fechadura ou eu boto lá no contato do carro, ligo, né, Newton? E aí Nilson, eu estou trocando o nome não. Nilson. E aí eu
virei a chave, eu saio andando. Se eu não botar a chave no contato e eu não girar, eu não faço nada com ela. Nada vai mudar. O Senhor quer hoje que a gente pegue a chave, bote no contato do nosso carro, vire e saia andando. É um movimento. Aleluia. É um movimento de ação, de prática. É igual na faculdade. Aprendi um monte de teorias, mas não coloquei em prática, de nada elas me servirão. A gente está fugindo e tem que ser rápido, né? Então, peraí. Espera que eu vou falar mais esse, aí já passo para você. Então, executar o que Deus nos fala nos dá autoridade para receber essa identidade de homem e mulher prudente. Amém. Quando eu executo, ele vem e sela. Esse é prudente. Essa é prudente. Eu preciso executar. E o Senhor, Ele quer que a gente volte para o lugar que Ele já sonhou. Ele projetou a gente para ser homens e mulheres prudentes, mas a gente, se ficar só ouvindo, recebemos o carimbo de insensatos. E o Senhor quer nos transportar para este lugar de prudência. E olha o que está escrito lá em Tiago 1, do 22 ao 25. Lá em Tiago, capítulo 1, do 22 ao 25, diz assim a palavra do Senhor, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tem uma promessa aí. Tem uma promessa. Se você for ouvinte da palavra e praticante, você será bem-aventurado. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Se vocês ouvirem a palavra do Senhor e praticar essa palavra, vocês serão bem-aventurados. Promessa do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus falando aos nossos corações. Há uma promessa, será feliz daquilo que fizer. Nós seremos bem-aventurados. Na Bíblia, nós temos vários exemplos de fins de homens que ouviram, mas não praticaram o que o Senhor ensinou. E o fim deles não foi bem-sucedido, não foi bem-aventurado. Então, a gente colocou aqui, citou alguns: Adão, Saul, Sansão, não foi bem-aventurado. Jonas, quando não fez conforme o Senhor determinou, olha o que ele teve que passar. O Senhor mandava para Nínive, ele não queria ir para Nínive, teve que entrar dentro de uma baleia. Então, assim, o próprio Moisés, quando feriu a rocha, ele acabou não entrando na terra prometida. Olha que coisa, entre outros. Mas eu quero citar aqui aqueles que fizeram e obtiveram um êxito quando ouviram a palavra do Senhor e as praticaram como homens prudentes. Eu quero citar Noé. Ouviu o Senhor, fez a arca, todo mundo caçoava dele, falava que ele era louco, mas só Noé e sua família se salvaram do dilúvio. Glórias a Deus. Davi, a história de José, o próprio Elias, que foi citado aqui nessa noite, o pastor citou, Daniel, que praticava a palavra do Senhor, e o José, agora o José da Maria, é a Maria do José. Olha a história de José. Ele ouviu o anjo, Maria grávida do Espírito, do próprio Deus,
Ele tinha todos os motivos para ser insensato, para ser imprudente. Não, mas ele foi um homem prudente. E foi pai, o pai de Jesus Cristo, aquele que ficou ali do lado de Jesus. Olha que bênção, nós seremos bem-aventurados. Amém? E agora me ocorreu aqui, né? José, olha que bênção que aconteceu com ele. Ele ouviu a voz do anjo. Ele aceitou obedecer mesmo e praticar a palavra, mesmo muita gente podendo falar, nossa, mas esse José aí vai casar com a Maria já grávida, né? Acha? Ainda mais naquela época, né? E na palavra, quando se fala da linhagem de Jesus, não é o nome da Maria que consta, é o nome de José. Aleluia. Ele, que era o pai adotivo, vamos dizer assim, de Jesus, é o nome dele que consta nas Escrituras. Olha como é uma bem-aventurança a gente praticar a palavra do Senhor, a gente fazer aquilo que o Senhor ordena que a gente faça. Quando a gente busca uma palavra, quando a gente busca uma direção e Ele fala o que nós devemos fazer, e a gente vai lá e faz, a garantia da bem-aventurança está selada pela palavra, Ele nos garante. Há uma promessa aqui, nesses versículos do Tiago, diz que se a gente for, como é que está escrito? Operoso, ou seja, aquele que opera, aquele que faz, aquele que executa. Se eu for um operoso praticante, nós seremos bem-aventurados no que realizarmos. Ou seja, em tudo. A gente estava conversando hoje em casa, já vou finalizar a minha parte para você finalizar a sua, mas a gente falou assim, se a gente for analisar a nossa vida, não a nossa vida, mas a vida de forma geral, a gente só se lasca mesmo quando a gente faz alguma coisa errada. Porque se eu fizer a coisa certa, conforme a vontade do Senhor, a gente não vai se lascar. Então, gente, tá lascado aí? Fez coisa errada, não tem como, é consequência. A gente só arca com a consequência daquilo que a gente fez. Ou seja, eu ouvi. Aqui está falando que essas pessoas, esse homem ouvia a palavra. O imprudente, porque você fala assim, mas o ímpio, lógico, né, ele é imprudente mesmo. Não, Jesus estava falando aqui que a pessoa ouvia a palavra. E quem que ouve a palavra de Deus? Nós. Os crentes é que ouvem a palavra de Deus. Aqueles que creem, porque uma pessoa que não conhece a Deus, ele não escuta a palavra, ele escuta, sei lá, funk, outras coisas que ele acha interessante, né? Nós não, nós ouvimos a palavra. Aleluia. Mas o que faz a diferença nesse ouvir é o que eu vou fazer com ela. Eu vou deixar ela guardada aqui e virar uma, como que o pastor Cote fala, uma obesa, né? Obesa espiritual, está tudo na minha mente. Mas não faço nada, ou eu vou botar, nem que eu tenha 3 palavrinhas só, se eu colocar em prática, seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos. E é isso que o Senhor quer nos entregar. Vamos encerrar um ano aqui com uma chave. E se eu usar essa chave, eu vou longe ano que vem. Amém. Se eu não usar, eu vou ficar estacionado lá, parado no mesmo lugar onde meu carro está, sem sair, sem dar um passo sequer. Essa palavra é para o Senhor estar nos chamando para mudar de nível no Senhor. Amém. E quem quer mudar de nível aqui no Amém. Senhor? Eu quero. Quem decide hoje, ele quer saber quem vai decidir hoje praticar, ser prudente e vencer. Porque há uma promessa nisso. Nós seremos bem-aventurados se praticarmos a palavra do Senhor. Então, o Senhor está chamando aqui, nessa noite, os filhos para praticar. Filhos praticantes. A gente deu até um nome já para a palavra. Filhos ouvintes ou filhos praticantes? O que você é? O que nós somos? Ouvintes ou praticantes? Nós temos que ser filhos praticantes. Ouvintes e praticantes. É assim que funciona. Então eu quero convidar você para ficar de pé. Fique de pé nessa hora. Mova-se. O reino do Senhor, o reino dos céus é um reino em movimento. É um reino que precisa se movimentar, precisa fazer, tem que ser operoso praticante da palavra, em todos os setores da nossa vida, não só na nossa família, não só no relacionamento
entre marido e esposa, não só no relacionamento entre pais e filhos, enfim, em todo lugar. Ide, pregai o evangelho. É o próprio Senhor. Ide. Para eu ir, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar sobre o que? Uma palavra, sobre a luz da palavra. Eu tenho que, para achar a minha dracma, para achar que é valioso, eu tenho que limpar, eu tenho que tirar a sujeira, prudentemente, para vivermos as maravilhas do Senhor, as promessas do Senhor nas nossas vidas. Então, abaixa a tua cabeça nessa hora, traz aí a memória, se você está sendo só filho ouvinte, um obeso espiritual, igual a Marisa falou. Senhor, nós nessa hora, Pai amado, nos colocamos aqui na tua presença para falar, Pai amado, e mostrar o nosso coração. O Senhor nos conhece já, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente. Pai, eu quero nessa hora, Pai amado, entregar nas tuas mãos a vida de cada um de nós, dos seus filhos, que o Senhor falou tanta coisa aos nossos corações ao longo das nossas vidas, que nós trouxemos agora na nossa mente, mas nós não praticamos. Vai mostrando, Senhor, aquilo que o Senhor já revelou na vida de cada um de nós e que ainda nós não conseguimos praticar. Ai, Senhor, tanta gente para perdoar, tanto perdão para ser liberado nessa hora, mas eu não pratiquei o perdão, não pratiquei o amor. Ai, Senhor, o Senhor nos ama tanto, e nós nessa hora queremos trazer a memória, Pai amado. Obrigado, Senhor, por essa chave que o Senhor está entregando nas nossas mãos. Nós queremos nos render e declarar nessa noite que nós seremos filhos ouvintes e praticantes da tua palavra. Nós queremos verdadeiramente fazer o que o Senhor sonhou para cada um de nós. Nós queremos achar o teu caráter, ser comparados a ti, Senhor, buscar essa santidade. Nós queremos buscar verdadeiramente, perdoando, amando, ministrando a palavra, Pai amado, a sensatez, Senhor, matando a nossa carne nessa noite, Pai amado, e que teu Espírito prevaleça sobre a nossa carne, Pai amado, que teu amor venha confrontar o nosso coração, Pai amado. Confronta-nos, Senhor, em amor, Pai, para que nós possamos ter essa revelação do teu querer, do teu agir sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a vida da Marisa, a vida dos seus filhos que estão aqui nessa noite, presentes e assistindo através do YouTube, Pai amado. Sejam com eles, confronta o Senhor em amor, para que possam ser homens e mulheres prudentes, praticantes da tua palavra. É assim, Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E quem quer ser um filho ouvinte e praticante, pede comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Glorifica esse nome, pois esse nome tem poder.